Quando a gente fala da paixão pelo instrumento violão, né, é muito bacana a gente poder enxergar isso de uma forma mais profunda, né? O poder da música, o poder que a música pode ter na vida das pessoas, né? A cada ano, a cada tempo que passa, essa força me emociona e me dá uma certeza que o caminho que eu escolhi, sem dúvida que foi mais que correto. Não pela profissão, não pelo sucesso, não por toda essa aparelhagem que a vida social nos mostra, mas pela beleza que existe em si dessa manifestação, que é fazer música, que é compartilhar música. Então, para você que está começando a ter contato com o violão, tenha certeza que você vai encontrar um amigo aqui, uma continuação da tua emoção. As pessoas ainda não entendem a música como saúde. Eu tenho certeza que é. É muito mais do que uma profissão, do que uma paixão. A música transforma a vida da gente de uma forma, é uma maneira de se comunicar tão profunda, que faz tão bem, né, para quem faz e para quem recebe ela. Então tenha essa certeza quando você começar a se aproximar de um instrumento musical. A música tem esse poder transformador de melhorar a vida das pessoas. A minha primeira experiência com música foi uma surpresa que um amigo da família fez, me ensinando a cantar uma canção. A gente estava chegando, né, do interior do Rio Grande do Sul para a capital, em Porto Alegre, isso em 1984, eu tinha 4 anos, imagina, uma criança, um bebezinho. E esse amigo me ensinou a cantar uma canção para surpreender o meu pai, que estava se apresentando nessa mesma noite num bar que se chamava Pulperia. E eu comecei a cantar aquilo e eu vi assim a cara do meu pai, né, o olho brilhante assim de emoção, de estar junto, de poder ver a família compartilhando a música. Eu acho que poucas coisas são tão fortes. Rapidamente eu comecei a fazer algumas participações dentro do grupo, né, claro, como uma criança que cantava e se apresentava junto com eles e tal, era uma gracinha, né? Uma criança cantando música regional, e eu gostava de aparecer, gostava do palco. A primeira sensação que eu tive no palco foi de prazer, de atenção, né? Se me olhava, relinchava, que beleza de tordinho, alegre esperando o milho, sobre o céu se empinava. O violão veio logo depois. Um amigo que nós tínhamos da família, o Rui Schmidt, me deu um tonante, pequenininho assim, um tonante azul. Era um violãozinho que era perfeito, né, para eu começar a tocar. Eu já tinha uns 6 ou 7 anos e ele começou a me passar os primeiros acordes, né? Eu viajava, eu fazia questão de viajar com a família, sempre que possível. Eu gostava muito mais de fazer parte daquele mundo de adultos, né? Achava o mundo da escola, né, formal, muito ingênuo, porque imagina, claro, as crianças vivendo na sua época cronologicamente correta, assim, assuntos de criança, e eu estava acostumado a ouvir aqueles papos filosóficos dos músicos e tal. Então o meu barato estava muito mais ligado a esse convívio, né, dentro de um mundo de adultos. Eu não gostava muito de ser criança nessa época, queria crescer logo para poder compartilhar daqueles momentos, né, com mais intensidade e tal. E isso acabou acontecendo naturalmente, né? Quando meu pai viu que eu tinha assim, essa vontade e tinha uma certa facilidade para cantar aí, com o instrumento e tal, ele investiu muito nisso e acreditou muito, né, no meu potencial, e começou a me cobrar muito a esse respeito também. Olha, se você vai ser músico, você vai ter que estudar, porque isso aqui não é como qualquer coisa que você vai fazer, você tem que fazer muito bem. Isso aqui é uma forma de vida, é um amor totalmente dedicado a isso. E ele sempre colocou isso dentro da gente de uma maneira muito, muito clara, assim. Eu comecei a me apaixonar pelo violão lá pelos 7 anos de idade, quando eu tive a oportunidade de ver um concerto do Lúcio e Anel. Eu fui com meu pai, a gente ia tocar
com a família e a gente chegou antes e estava acontecendo um concerto do Lúcio. E quando eu entrei naquele lugar, estava todo mundo calado, assim, a plateia toda completamente calada. E tinha um cara abraçado no violão. Uma concentração incrível, as pessoas olhando, gente de olho fechado, gente de boca aberta. Uma sensação assim de que o tempo tinha parado, né? Eu fiquei impressionado com aquilo. Isso mudou totalmente o meu caminho. Quando eu vi o Lúcio tocar, eu fiquei em estado de choque, assim. E eu pensei rapidamente, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Se um dia eu conseguir fazer isso, eu vou ser uma pessoa feliz. Meu pai, acho que foi a pessoa que eu conheci que mais amava a música. Desde os meus primeiros anos, assim, me lembro de ele me ensinando a atravessar a rua, por exemplo. Ele, olha, você está vendo que vem um carro lá no fundo, né? Você tem que pensar isso em compassos, assim, né? Tal, se você demorar muito, ele vai te pegar e tal. Então você tem que pensar num ritmo de conseguir atravessar essa rua em segurança. Tudo aquele metáfora que ele podia fazer com música, para começar já a colocar a gente dentro desse ambiente, ele fazia, né? Em relação à vida, aos carinhos, o que significavam as canções, a poesia, a história do país, a história do continente. Era um cara extremamente romântico nesse aspecto, né? Bom, eu nasci em Passo Fundo em 1980, numa família de músicos que tinha um grupo que se chamava Os Fronteiriços. Foi num rancho de beira de estrada, bem de tarde ali desencilhei. Foi num rancho de beira de estrada, bem de tarde ali desencilhei. A minha infância foi regada a muita música, desde que eu me lembro, as convivências que meu pai e minha mãe tinham em casa eram de amigos que iam visitar, a nossa cozinha cheia de gente, a música sempre como um idioma de comunhão, de amizade, né, de muito carinho, né? Depois dos ensaios que eles tinham do grupo, se continuava cantando, né? Quer dizer, esse negócio deve ser bom mesmo, porque depois do trabalho ainda se continua fazendo. Essa noção foi muito clara e muito imediata desde a minha infância, que a música era uma forma de vida, uma forma de se comunicar, de se passar um bom tempo juntos, né? Acho que até uma manifestação, muitas vezes, muito mais interessante que uma conversa, é você poder dividir música. Você pode discordar de várias formas daquela pessoa, mas quando você canta, você toca com ela, você chega num ponto comum. A minha primeira lembrança com o violão é muito curiosa. Eu tinha, eu acho que uns 4, 5 anos, e o meu pai descuidadosamente deixou o violão dele em cima do sofá, depois de um ensaio, né, com a minha família e tal. E eu cheguei perto do instrumento e coloquei a mão nas cordas assim e me lembrei de um movimento que eu via ele fazendo, né, que era uma batida assim que ele fazia da mão direita do violão, né? Quando eu consegui fazer essa batida assim, eu senti a conexão rítmica e o encaixe dessa magia, né, que está em torno da música. Foi a primeira coisa que me deu o plim, assim, nossa, aqui tem um negócio que eu vou gostar de fazer. E foi o início de uma grande paixão, de uma dedicação, de uma até alucinação, assim. Teve um momento muito importante, uma viagem que eu fiz com meu pai. Eu tinha uns 10 anos de idade, eu não me lembro exatamente, mas era por aí. E a gente começou indo assim, devagarinho,
subindo, a primeira parada foi em Laguna. Nunca vou esquecer dessa sensação de liberdade. A gente estacionou o ônibus já de noite numa praia e só ouvia o barulho do mar, né, e tal, aquela coisa. A gente foi dormir. No outro dia de manhã, quando eu abri o olho e tal, e fui lá pra frente do ônibus, onde tem um motor ali do ônibus e tal, e aquele para-brisa enorme e tal, e vi aquela cena daquele mar e tal, aquilo parece que foi uma... Nossa, que coisa maravilhosa, né? A gente poder sair de um lugar de um dia e no outro tá, e acordar num lugar desse. A gente saía para comprar uma comida, cozinhava no ônibus, meu pai sempre escrevendo música, fazendo arranjo, tocando acordeon, tocando violão, fazendo uma composição nova, escrevendo poesias e não sei o quê, aquele ambiente e aquela cumplicidade de pai e filho, né? A gente foi subindo por Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Cada lugar que a gente ia passando, ele ia me falando dos ritmos, das culturas locais, as coisas que iam mudando, né? Ele falando, olha, aqui tem uma música e tal, babá, aqui em Santa Catarina tem uma forte influência da música portuguesa, né? Quando a gente chega em São Paulo, ele fala um pouco da música caipira e tal. Ele foi meio que me mostrando o país, sabe, de uma forma lúdica, assim, muito corrente, muito natural. A gente ouvindo chamamé no toca-fita que tinha no ônibus, ouvindo música, ia parando, ia ligando para os amigos, olha, eu estou chegando amanhã e tal, vamos fazer um churrasco. E aí, quando a gente chegava, era uma festa, as famílias esperando, toda aquela coisa, aquele divertimento, né? E o tempo da estrada, né? Que é tão especial, né? Esses papos que você tem durante uma viagem, né? Que o grande prazer é a viagem, né? E não é a chegada de fato. Então todo esse caminho, né? Esse percorrido foi uma coisa tão poética e tão profunda com meu pai, a maneira, o tratamento que ele tinha comigo, de me inserir dentro do mundo musical dele, né? Quando a gente chegou no Nordeste, eu comecei a ter contato com outros tipos de música. A música brasileira conhecida, né, internacionalmente, a bossa nova, a música daquela região também, o forró, as músicas tradicionais de toda aquela parte do Brasil, o frevo, os choros do Nordeste, através de músicos, chorões de lá. E de alguma maneira ele colocou dentro de mim essa curiosidade, assim, e mostrou que essa profissão, o encanto dela é que ela não tem um ponto de chegada, né? Ela é sempre uma busca. Não quero que sejas filho letrado, sem ter talento. Profissão sem sentimento é um mal que nem cura tem. Há muita gente que vem trazendo curso completo, e é pior que um analfabeto, pois não transmite a ninguém. Esta nossa vida é um livro onde não escapa nada. Em cada folha registrada, nossos atos e ações, alegrias, emoções, momentos de desespero. A consciência é nosso apelo, encilhando corações. Há coisas que se Quando eu tinha 15 anos, eu participei de um festival que se chama Califórnia da Canção, um festival muito importante lá no Rio Grande do Sul. E eu tive a felicidade de ganhar o prêmio de melhor instrumentista nesse festival com 15 anos. Isso era um feito na época e tal. E foi um gancho, assim, de me enxergar mesmo como solista de violão, né? Que era aquele sonho antigo que eu tinha. Comecei a tocar com músicos regionais muito importantes, figuras muito generosas, como Renato Borghetti, como Luiz Carlos Borges, João de Almeida Neto. Vida, 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 vida não é tempo gasto. Vida, 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 vida não é tempo gasto. Vida, 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 vida não é tempo. Artistas incríveis que me ensinaram tanta coisa, né, de conduta, da parte artística, de como se comportar no palco, como dar uma entrevista, como encarar a vida prática do músico na viagem, na rotina da loucura que é a vida do músico, né, dos horários, dos fusos horários, de como você
se relacionar, né, com o contratante, com um amigo que te encontra junto com o contratante, tudo que está em jogo dentro desse pacote, né? Comecei a me apresentar fora do estado do Rio Grande do Sul. Considero que o meu grande padrinho foi o Renato Borghetti, que me levou para São Paulo umas 2 ou 3 vezes, e ali eu comecei a fazer meus contatos e comecei a ter a vontade de conhecer mais a linguagem da música do Sudeste brasileiro, né? Principalmente da linguagem do choro, né? O meu pai era um cara que tinha um respeito enorme pela coisa do choro. Ele me falava: meu filho, se você quer conhecer a linguagem da música brasileira, é batata, você tem que aprender com os chorões, ali está tudo, é uma escola riquíssima, é uma escola que você vai conseguir desenvolver, vai conseguir entender a harmonia, vai conseguir improvisar e tal, passando por grandes clássicos e tal, e foi esse caminho que eu busquei. Me mudei para o centro do país quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, e me fui para São Paulo com meu violão embaixo do braço, aquele sonho de menino, de conhecer o mundo e tocar e aprender e tudo mais. Chega em São Paulo, fica impressionado, né, com o tamanho daquela cidade. Você se sente mais um mesmo, né, dentro daquele bando de gente se debatendo para encontrar uma oportunidade. Bom, com 18 anos eu me mudei para São Paulo, né? Aquele sonho de menino, de conhecer o mundo. Fui super bem recebido pelos músicos. Nossa, nunca vou esquecer esse momento da vida de músicos tão queridos e generosos, né? Como Arismar, Espírito Santo, Proveta, Toninho Ferragutti e o maestro Zé Gomes. Eu cheguei na casa do maestro Zé Gomes, ele morava na Serra da Cantareira. Foi um cara que me deu muitas referências de música, não só de música popular, mas de música clássica. Era um cara que tinha uma cultura incrível. Então foi um momento transformador também na minha vida, e toda aquela disposição, né, e aquela fome de aprender. Logo depois eu começo a visitar o Rio de Janeiro também, aí comecei a conviver com o Maurício Carrilho, com o pessoal do choro e tal. Foi um momento incrível. Até que me inscreveram num prêmio que se chamava Prêmio Visa, era patrocinado pela bandeira Visa. Foi um prêmio que revelou vários nomes, né, da nova música brasileira. Eu tive a felicidade de participar desse prêmio. A Maria Célia, que era uma produtora que tinha me conhecido já quando eu comecei a frequentar São Paulo junto com o Renato Borghetti, ela viu nesse momento uma oportunidade, né, de eu poder mostrar o meu trabalho. Eu ainda muito jovem de tudo, né, com muita vontade, e ela acabou me inscrevendo nesse prêmio. Eu acabei fazendo as etapas todas e no final tive a felicidade de ganhar. Isso mudou a minha trajetória, né? De um dia para o outro aconteceram várias capas de segundo cadernos, né, pelo país todo, no Sul, em São Paulo, no Nordeste, né, a revelação do violão brasileiro e tal, menino lá do Sul. Eu com aquela idade, naquele momento que o Brasil atravessava uma euforia de reencontro de alguma forma com as suas raízes, né? O samba voltava a ter mais protagonismo, a linguagem do choro também, a Lapa no Rio de Janeiro, tinha alguns bares que estavam começando a abrir, tinha uma efervescência e tinha a procura de uma geração toda de músicos que vinham ao Rio para morar e para se encontrar e para trocar. A gente que vinha de Brasília, que vinha de Recife, que vinha de Porto Alegre, músicos internacionais que passavam pela Lapa e frequentavam essas noitadas que a gente fazia. Um bar que foi fundamental nessa época foi o Bar Semente, onde meu querido amigo, grande músico, Zé Paulo Becker, começou a fazer umas quintas-feiras à noite, quinta-feira instrumental, e aquilo foi uma coisa que durou 20 e poucos anos, sendo um motor assim, de uma nova geração de músicos brasileiros que chegava de todos os cantos, dando um corpo a toda uma geração. Então foram momentos inesquecíveis, assim, de convivência, de profundidade, de tanta coisa boa, de tanto amor envolvido durante essa época toda.
Quando eu tive essa paixão assim pelo violão e comecei essa imersão, que na verdade é uma dedicação, né? Não são aquelas famosas 8 horas por dia ou aqueles padrões, né? Que não, tem muita gente que fala, né? Você começa fazendo isso, aquilo e tal. Eu nunca tive isso, até porque da maneira que eu tinha relação com o violão não eram 8 horas. Eu não contava, era muito mais, sabe? Eu ficava o dia inteiro mexendo aqui nesse negócio, aprendendo efeitos, sonoridades de acordes. Então é uma maneira muito diferente de... Quer dizer, não posso falar que não sou um cara que estudo. Eu tenho uma relação diária com o violão, né? Claro que depois de uma certa época você começa a ter uma relação mais de composição, né? Você começa a mexer no instrumento para encontrar músicas novas, para encontrar sonoridades e, enfim, claro, quando você tem concertos, uma agenda de concertos, você tem que começar a colocar a mão no lugar e começar a se preparar com o instrumento, de estar sempre procurando, né? Isso aqui é uma coisa que não tem fim, né? E cada descoberta a gente parece que vai aprendendo que sabe menos, né? Cada dia você vai aprendendo músicas novas e descobrindo compositores novos e tal, e formas diferentes de tocar. Então é um caminho que não tem chegada, é sempre uma busca eterna. A relação que eu tenho com o palco é desde muito criança, né? A minha família tinha um grupo musical e tal. Eu me lembro de uma experiência que eu tive num rodeio. Eu não me lembro exatamente a cidade, imagina, eu era uma criança de 5, 6 anos, uma coisa assim. E eu já fazia parte do grupo cantando canções e tal. Fazia um número, né? Era muito bonitinho ver uma criança ali ficar gesticulando e cantando, né? Com toda entrega. Era um menino assim, todo cheio de opinião. E nesse dia foi uma coisa mais assustadora, porque eu nunca tinha enfrentado assim uma plateia grande. Era uma plateia de umas 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, imagina. Isso para uma criança não é uma coisa muito fácil. Eu me lembro que eu fiquei assustado assim, fiquei atrás da minha mãe, né? Falei, nossa, eu não vou entrar ali. Aí ela pegou no braço assim, baixou, né, para falar comigo e falou, faz o seguinte, ó, entra com raiva lá. Eu falei, como assim? Você entra com raiva, porque quando você entrar ali, o mundo parou, né? A gente até pode saber que não parou, mas o mundo parou. E esse é o tamanho da entrega que você tem que ter na hora do palco. Não adianta, as pessoas têm que sentir que você está ali como se fosse a última vez. E isso é uma coisa linda, a transformação que isso faz nas pessoas. É um motor, né, que nos empurra para estar sempre de volta a esse momento de nervosismo e de prazer e tudo junto, e de desafio, de alto desafio, às vezes muito mais do que com a plateia, mas você dá conta de tocar coisas difíceis e de conseguir transmitir um discurso que seja coerente, né? Dependendo de cada momento, né? Ou você representando o teu país, ou você estando na tua terra, cada plateia tem os seus desafios. Nunca vou esquecer essa experiência que tive com um grande maestro, Kurt Masur, posicionado ali na cadeira do solista e tal, e ataca a orquestra com o maestro. E eu começo a tocar e tal, e aquela coisa, tem aquele nervosismo de atacar, né? Quer dizer, a massa sonora de uma orquestra, né? Quando ela para, o tamanho do silêncio que é promovido por essa orquestra é uma coisa, é um abismo de silêncio que acontece. Parece que você vai cair num precipício, assim, né? Porque é aquela quantidade de gente tocando, daqui a pouco para tudo e o mínimo do mínimo detalhe, aquilo fica enorme, né? Essa coisa do efeito no sonoro. Me lembro que fiquei super concentrado em fazer uma cadência no violão. E é uma coisa muito engraçada que eu comecei a tocar com todo o coração e tal, super... E daqui a pouco eu comecei a sentir assim que tinha um barulho, uma tremedeira assim embaixo, né? Falei, mas o que é isso? Era o metrô. O metrô passava embaixo do teatro. Eu me preparei a vida inteira para estar nesse momento, nesse lugar aqui, e a vida está passando embaixo
a vida normal, a vida real, levando as pessoas para casa depois de um dia cansativo de trabalho, e eu também fazendo o meu trabalho dessa forma. Às vezes você está muito bem descansado e aí não vem aquela coisa mística até que os flamencos chamam de duende, né? Às vezes você está cansado, chegou de viagem há 2 minutos, sei lá, e entra no palco direto sem passar som, e aí vem um negócio, sempre tem algumas coisas, algumas pernas para fazer você tropeçar no palco, né? O palco é mágico. Bom, essa relação que eu tenho com os violões é muito especial. Começa assim, de uma maneira um pouco estranha. O meu pai era um cara muito apaixonado e muito zeloso, né? Muito cuidadoso com os instrumentos dele. E o violão que ele tinha era o grande violão da casa, era o violão bom que a gente tinha na família e tal. E ele não me deixava chegar perto daquele instrumento. Ele tinha um cuidado com aquele instrumento. Ele escondia em cima de um armário assim, que eu não tinha acesso, né? Assim foi que por essa experiência também eu nunca fui muito apegado aos instrumentos, né? Nunca tive uma relação assim, aquela coisa, aquela veneração pelos violões, né? Claro que tenho um carinho enorme, né, por todos eles, pelas histórias que cercam, né, cada instrumento desses, né, pessoas que a gente vai conhecendo no caminho, essa profissão que é incrível, né? Os luthiers, né, que você vai encontrando essas pessoas que têm uma curiosidade infinita e que vão criando formas de fazer o instrumento e que têm teorias. É uma coisa tão lúdica, tão bonita, né? A procura, né, do som perfeito, a conexão também que eles têm com os músicos, as curiosidades, né? Como seria o violão dos teus sonhos, né? E essa curiosidade também que existe, essa mística em volta da luthieria, que eles têm teorias e tal, mas às vezes um violão fica muito bom, outro nem tanto, então sempre existe uma incógnita, né? Naquela montagem das peças todas, o que vai acontecer ali? Sempre tem será que vai funcionar e tal? E quando funciona, todo mundo fica feliz, a música agradece e a gente fica entusiasmado para compor mais e para tocar mais esse lindo instrumento. Dessa forma, totalmente improvisada, eu comecei a desvendar o instrumento sem saber. Depois, anos depois que eu fui me dar conta que eu dei o meu jeito de entender que o braço do violão é uma repetição. Eu vou dar um exemplo muito básico aqui. Até às vezes as pessoas têm até um preconceito, né, de um instrumento que a gente naturalmente já tem aqui nesse violão aqui, que é o capotraste, né? Isso aqui é um capotraste, a gente não se dá conta, né? Que é aquele aparelhinho, você já deve ter visto as pessoas usarem, né? Na guitarra flamenca é muito comum e não é por nada, é porque realmente muda o timbre do instrumento e porque de trás disso também tem essa inteligência, né, de você entender o braço, né? Aqui naturalmente já estaria um capotraste, a gente faz aqui um dó maior. Se eu coloco isso aqui, nessa casinha aqui, eu faço aqui um dó maior também, ó, que é um ré maior, entendeu? Então, essa facilidade do violão, está tudo explicado aqui. A gente vai subindo. Mi maior, Fá maior, ó. Sol maior. Olha como fica bonitinho o som aqui. Aquela mesma escala, só que eu não estou usando porque tem o capotraste, como aqui também, como seria. Vocês entendem como é tudo uma grande repetição, né? Então, isso aqui é interessante a gente usar também esse aparelhinho aqui como maneira de entender o violão. Por exemplo, se eu vou tocar aqui, vou fazer uma coisinha aqui para vocês, ó. Sol maior, vai. A memória que eu tenho desse sol maior, como tem corda solta, é a do dó aqui, né? É pela digitação, né? O que eu faço? Eu venho com ele aqui em cima.
que eu faço aqui? É exatamente a mesma coisa. Então o violão começa aqui, ele pode começar aqui, pode começar aqui, pode começar aqui, e aqui ele dobra. Quando eu chego aqui, ele tá aqui de novo. Então, isso aqui para cá é toda uma repetição. Se eu tivesse um braço que viesse até aqui, eu faria até uma outra oitava, se quisesse, entende? Quando você começa a compreender isso, né, é um desdobramento, né, é uma oitava a mais somente. Aqui começa tudo de novo. Você fica super à vontade de poder tocar também nessa região, porque você sabe onde você está tocando. Quando cai a ficha do entendimento disso aqui, a vida muda totalmente, né? A compreensão da gente com o instrumento, inclusive a tua relação com o instrumento, né? Você começa a pertencer a ele também. Ele não é mais aquela grande dúvida que qualquer nota pode ser qualquer coisa, né? Essa foi a maneira que eu aprendi a desenvolver o instrumento, né? Claro que isso é uma coisa bastante básica, assim, para você começar a ter ideia do que se trata esse terreno aqui, né? Isso aqui não é um terreno baldio, não. Isso aqui tem algumas regras que estão escondidas aqui para você começar a entender. Acho que a quantidade diferente de músicas maior que você possa ter acesso, assim, estilos musicais, eu acho que cada estilo musical tem um segredo, e quanto mais coisas você conseguir entender e passar para o instrumento e se divertir fazendo, sem dúvida que vai ser o pilar do que você vai se tornar logo ali adiante, né? Existem um momento desse desenvolvimento, quando você é jovem, né, que é galopante, uma coisa assim que você vai sentindo, né, como se fosse um atleta, assim, você vai sentindo que em poucos meses você já está fazendo coisas que não fazia antes e tal. Então tem que se aproveitar muito essa época, né, desse despertar, né? Que coisas que você pode tocar bem, né? Tem muita gente que passa a vida inteira querendo tocar coisas que são um pouco impossíveis, né? Então, que tem um ideal assim no outro, né? Até que ponto que o outro faz deve te instigar a chegar perto daquele nível ou daquela forma de tocar. O mais bonito, pelo menos do meu ponto de vista, é quando você enxerga um músico que descobriu a sua forma de tocar. A gente tem que entender que todos temos uma contribuição única com o instrumento, por menos que se toque, né? Você não precisa ser um exímio instrumentista para você conseguir emocionar, para você conseguir que esse instrumento seja um instrumento de união, de congregação das pessoas, né? De encontro, de bem viver e tal. Então isso foi muito importante, eu me dar conta cedo assim, de que eu teria que começar a encontrar o meu caminho, né? Essa maneira de se improvisar, né, com acordes e tentar fazer esse tipo de improvisação livre, né, que se busca melodias, ao mesmo tempo você costurando com acordes e fazendo tudo ao mesmo tempo, claro que te afasta do acabamento, né, até porque é como se fosse um salto sem rede, você não sabe onde você vai parar, né. Eu posso dar um exemplo aqui para vocês, dentro da memória vocal que eu tenho, melódica, né? Nós músicos populares temos esse tipo de aprendizagem, né? Naturalmente, que é desenvolver a harmonia funcional primeiro, né? Acompanhando cantores, fazendo parte de rodas, né? Aprendendo, enxergando, vendo, repetindo, né? Os encadeamentos dos acordes, né? Posso fazer uma melodia aqui.
Essa experiência que eu tive com o Dominguinhos foi muito reveladora, né? A maneira que ele improvisava era uma coisa muito especial, muito brasileira, eu acredito, assim. De estar sempre procurando algum tipo de melodia, né? Nunca foi uma improvisação em cima de escalas, de formas, né? Ele procurava acolher o sentimento dele, o som que vinha, né? Ele acolhia esse som e as pessoas sentiam isso, né? Uma paz de espírito, um sentimento muito único, assim. As escolas sempre falam de improvisação dentro de certos padrões, né? Que foram construídos e que são maravilhosos, são fundamentais também para você conhecer a linguagem da improvisação mais jazzística, né? Mas a gente não pode esquecer que existem 1000 maneiras de improvisar. Dentro da música indiana é uma outra coisa, a música brasileira tem uma outra percepção da improvisação. Dentro da música flamenca, a improvisação é muito rítmica, né? Existem várias formas de você poder se aproximar da improvisação. Dentro da escola clássica, os intérpretes improvisam dentro da interpretação, o que não deixa também, eu acredito, de ser um improviso, a maneira que você conduz essa interpretação. Se tem 1000 maneiras de você improvisar. Eu acho que a composição é a fotografia mais pura, né, que você pode ter da tua intenção musical, do que você quer propor musicalmente, da tua contribuição, né, através do instrumento e da música. No meu caso, eu tento procurar temas diferentes, universos diferentes, que estão fazendo falta dentro de um roteiro, de um show, de um concerto e tal, quando acho que faz falta uma música que tenha uma harmonia um pouco mais refinada, de uma coisa que tenha uma alma mais lírica, ou até de uma música mais virtuosística, que dê uma mexida, né, para que essa dinâmica do concerto tenha interesse, né, do início ao fim. Não é fácil você conduzir uma plateia. E quanto mais cores diferentes você tiver dentro de uma apresentação, mais lugares você vai conseguir convidar essas pessoas para visitar, dentro do teu universo sonoro, né? Dentro do que você se propõe a fazer. E também, no meu caso, de tentar se aproximar de linguagens, de você tentar compor um bolero, por exemplo, tentar compor uma salsa, tentar compor uma valsa manouche, tentar compor uma valsa peruana, um choro, né? Um frevo, né? Um chamamé, uma guarânia. Enfim, cada estilo, cada universo sonoro desses pode ter uma concepção que te abra esse mundo e que você consiga conduzir. Eu acho que uma apresentação, né, um concerto assim, é a oportunidade de você convidar as pessoas para entrar dentro do teu mundo. A composição, ela tem a força que te dá uma segurança também incrível, né? Quando você toca uma coisa sua, por mais ingênua que seja, por mais simples que seja, ali está a tua verdade, está o que você conseguiu descobrir do instrumento, né? Da faceta musical que você teve até o momento. Então, é um universo também que não tem fim, né? Cada vez mais que você vai encontrando coisas e tal. Eu sou apaixonado, por exemplo, pelo idioma da música impressionista, né? No início do século passado e tal. Então, quando posso namorar um pouco com esses sentimentos assim, é muito prazeroso, né? A minha maneira. A composição não deixa de ser uma fotografia das tuas belezas, das tuas limitações. E isso é bom. Você tem que tratar isso com calma, com humildade, né, com generosidade. Isso é uma coisa que faz muito bem.
Uma coisa que é muito interessante também de você conhecer diferentes estilos musicais é de você ver que diferentes escolas propõem diferentes dinâmicas. Por exemplo, eu sou apaixonado pela música Manouche, né? Quando você toca com o grupo Manouche, você vê que tem sempre os guitarristas que fazem a pump, como eles chamam, né? Que é essa levada com palheta, né? Que é de um sabor tremendo, e incrível e tal, mas que a noção de dinâmica deles é diferente, é uma coisa muito mais reta, muito mais linear. Dentro da música brasileira, por exemplo, um dos grandes prazeres assim é essa brincadeira de intenção rítmica que existe, né, dentro de um regional de choro, que é o ensemble, que você começa a propor células rítmicas, né, nas levadas. A maneira que se comportam os violonistas, né? Por exemplo, se eu começo a assumir uma certa região do braço do violão, naturalmente o violonista que está tocando comigo, ele vai tentar preencher esse violão numa outra região, para que se forme, né, um encaixe que deixe a sonoridade do regional mais interessante para o solista, no caso. Para que se tenha uma palheta de cores aí de acompanhamento. Fora essa coisa das regiões diferentes, são as células rítmicas que se apresentam, né? A conexão está muito ligada ao olhar, né? Quando você identifica essa intenção rítmica, você propõe ela e ele entende que você propôs ela. E aquilo se encaixa. Daqui a pouco você propõe uma outra célula rítmica, ele também entende e contrapõe de outra maneira. Esse bate-bola, essa coisa feita dentro dos regionais de choro e de samba, é uma coisa de um prazer, assim, quando você começa a entender essa brincadeira, que é uma brincadeira que está muito ligada à generosidade e ao entendimento do grupo. Quando a gente fala de violão brasileiro, a gente não pode esquecer que a gente está falando de um país enorme, né? Quer dizer que tem vários e vários estilos musicais dentro desse país. Cada imigração teve a ver com isso, não só na música, mas na culinária, na maneira de se comportar, na maneira de falar. Toda essa grande diferença é uma riqueza muito interessante, né? Eu posso mostrar aqui um pouquinho. É um efeito só de mão direita que dá toda essa sensação, né? Que tem uma melodia na ponta. E o resto todo em volta preenchendo esse espaço, né? Como se fossem, né, tumbadoras e tal, aquela coisa bem africana que ele cristalizou, né? O violão brasileiro foi cristalizado eternamente, né, pelo grande mestre Baden. E esse efeito, se a gente começa a notar, ele é muito simples e ele se repete muito dentro da linguagem do choro e do samba. Essa inteligência aqui do indicador, do médio e do anular juntos, e o indicador fazendo sempre o repique, né? Temos também, chegando na Bahia, uma maneira diferente de tocar o violão, que eles fazem um teleco-teco, que a gente chama, que é um efeito também, né, do polegar com o indicador, né, tocando na mesma corda, né, fazendo... Reparem na mão esquerda, né, parece que não está fazendo grande coisa, mas ela está fazendo tudo abafado, ela complementa o swing da mão direita.
A gente pode pensar no acompanhamento de choro mais tradicional. A gente chega na escola da música argentina do Nordeste, o chamamé, por exemplo, é outra coisa totalmente diferente. É uma maneira de tocar o violão com rasqueados, que são, sem dúvida, que heranças espanholas que chegaram no continente. Toda essa escola do violão latino, né, fora da música brasileira, ela tem essa herança dos rasqueados, né? Que são 5 movimentos, né? Primeiro o rasgueio das cordas graves, segundo das cordas agudas, volta com o polegar, novamente nas cordas agudas e depois nas cordas graves, né? Claro que isso é um motorzinho que você tem que ir fazendo devagarinho, passo a passo, seria... abafadinho aqui, ó, nessa região do punho também, que dá um sabor muito bacana. Chacareira também é um ritmo muito tocado. Já tem um outro tipo de... que tenta reproduzir o bambo legueiro, né, que é um tambor, né, de couro, né, com a pele de cordeiro, que existe um tamborzão grandão que eles tocam com baquetas e tal, e o violão também tenta reproduzir um pouco desse sentimento que esse instrumento tem. E assim a gente percorre a América Latina inteira e se surpreende cada vez mais com a beleza rítmica, aonde foi chegando o violão, né, com a herança dos espanhóis, e foi se adaptando e foi se criando formas de tocar, né, esses diferentes estilos de música. Uma coisa muito interessante dentro das escolas é a maneira que a memória é usada, né? No nosso caso, da escola popular, a gente lembra das coisas como se fossem canções. No meu caso, quando eu vou lembrar de uma melodia, por exemplo, pode ser... Eu lembro imediatamente da melodia dela, né? Não ligada ao violão, ligada à lembrança que eu tenho da flauta, né? Uma composição do Pixinguinha e tal. Então a gente dessa escola popular tem uma outra maneira de lidar com a memória, né? Eu acho que fica em outro compartimento do cérebro, guardado com outras informações, que está muito distante da lembrança digital, por exemplo, né? Então isso é muito interessante a gente poder analisar que essa compreensão do braço
ela está muito ligada a isso também. Depois que você passa por esse processo de ter um entendimento mesmo do braço, a tua memória melódica já vai acessar automaticamente essas lembranças, né? Então é uma maneira bastante diferente de pensar num aprendizado de um tema novo, de uma música nova. As experiências que eu tive de músicas que eu li, por exemplo, partitura, tem uma leitura muito devagar, aquela coisa bem demorada, mas enfim, posso dizer que sei ler um pouco de música. As coisas que eu aprendi lendo e toquei assim rapidamente e tal, elas sumiram da minha memória de uma maneira incrível assim. E peças que eu aprendi lá no início, né, da história, elas ficam num compartimento melódico e desse entendimento do braço, né, que elas são meio que inabaláveis assim. Isso é comum de você ver músicos de choro. Dominguinhos era assim, o Ronaldo do Bandolim, que tem um repertório assim de 500 temas na cabeça, né? Aonde está essa memória? Essa memória não é digital, somente digital. Claro que tem, ele pode lembrar de digitação, que o som fica mais bonito e tal, mas a memória, ela é focada nas melodias, né? As melodias é que têm vida própria dentro deles, como se tivesse uma canção, como se tivesse uma letra ali, que remetesse a algum lugar da memória, né? Então isso é muito interessante. Dentro da formação que eu tive de músico popular, né, a gente nunca utiliza esses elementos como metrônomo para estudar e tal, pelo menos no meu caso, né? E por isso que eu acho interessante, né, ficar reforçando isso, que as diferentes escolas te ensinam diferentes formas de se comportar quando você vai tocar um repertório. A experiência que eu tive tocando o Concerto de Aranjuez, a música do Joaquim Rodrigo, né, que é uma música difícil, tecnicamente, enfim. Então é um concerto que demanda muita energia, mas principalmente muita exatidão rítmica. Coisas contraditórias, por exemplo, quando você começa a tocar muito no tempo. Normalmente o tempo do músico clássico, como ele se formou tocando com metrônomo, é muito mais exato, né, do que o nosso. O músico popular, ele tem uma herança rítmica muito diferente, né, muito pessoal, muito mais ligada também à coisa da improvisação, né? Então a gente corre muito mais, tem uma outra concepção de tempo interno e tal. Então são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo a como se comportar dentro daquela situação. Até que na segunda oportunidade que eu tive de tocar essa música, eu resolvi, por conselho da Elodie Buni, violonista clássica, né, falou: olha, estuda, né, pelo menos um dia ou dois com metrônomo para você ver como é que esse aparelhinho pode te ajudar a entender aonde você está correndo demais, aonde você está atrasando e tal, né? Ter uma certa coerência rítmica, né? E realmente esse aparelho mudou a minha vida a partir desse dia. Eu comecei a tocar as minhas músicas, pelo menos passar as minhas músicas pelo metrônomo, né? Para ver onde é que estavam as debilidades, né? Pelo menos dentro desse padrão do tempo que a máquina te impõe, né? Então é super interessante também, isso sempre que possível, estudar com metrônomo, passar os temas, entender onde é que você está, né, meio perdido sem se dar conta, né? A nossa percepção do ritmo, ainda mais dentro da escola do violão popular brasileiro, latino-americano e tal, é de uma outra maneira. Você quer reproduzir instrumentos que fazem parte dessa cultura, né? Quando você vê o violão do Baden, por exemplo, né? Claro que isso aqui é o violão, mas é um violão que está trazendo uma percussão toda atrás, está trazendo um grupo de gente. E essas manifestações culturais, assim, populares, se manifestam no violão dessa forma também. Um ponto super interessante de se falar é sobre a postura do violonista, né? Como é que a gente entende isso, né? Tem a postura clássica, a postura popular, as pessoas que tocam em pé, né, com o instrumento.
Eu, da minha maneira, né, e pela experiência que eu tenho, eu acho que a mistura dessas posturas pode ser algo bastante interessante, né? Até porque tocar violão não é nada natural, né, para o corpo, né? De uma maneira ou de outra. Toda a tensão que você coloca, né, para tirar som desse instrumento, que não é nada fácil, né? Então eu acredito que a mistura dessas posturas, você conseguir desenvolver uma maneira de tocar de formas diferentes, pode ser uma coisa que ajude. No meu caso, quando eu estou fazendo um concerto e tal, e começo a me cansar, começo a sentir aquele peso, né, que uma certa postura te dá, eu mudo imediatamente de postura. Mesmo que às vezes até atrapalhe um pouco o som, eu prefiro perder um pouco nesse acabamento do que começar a sentir dor e começar a exagerar na mesma postura, né? Então acho que isso pode ser uma boa dica, uma boa maneira de você poder ter uma vida mais longa tocando, né? E fugir dessas dores aí que são insuportáveis, né? E que são muito recorrentes aí. Eu normalmente utilizo várias maneiras de tocar quando vou solar, né? Que tem alguém me acompanhando e tal, a minha postura fica muito mais dessa forma, assim, tocando, tentando extrair vibratos com mais intensidade e tal. Isso me ajuda muito. Né? Quando vou tocar sozinho alguma peça que é bastante difícil tecnicamente, naturalmente que a postura ela é muito melhor que ela seja uma postura mais contida, né? Para você se concentrar muito na conexão das mãos e do processo todo que é executar uma peça difícil e tal. Então são tipos de concentração e tipos de postura que podem variar dependendo da forma que você vai mostrar, né, o tema que você se propõe a tocar. Há bastante tempo, né, eu venho tendo contato cada vez mais com a escola e com amigos que tocam violão erudito, né, eu analisando eles e vendo eles tocar, a maneira que eles tratam o som, a maneira que o som já sai pronto, sai redondo, né? A escola popular não se atenta muito a isso. E, enfim, eu acho que cada vez mais a mistura de todos esses elementos, as escolas se conhecendo mais, os músicos eruditos tendo a oportunidade também de começar a entender um pouco mais da harmonia funcional e, por outro lado, a gente da música popular começando a escutar como é feito o acabamento sonoro dentro da escola erudita. Eu acho que no futuro a gente pode chegar aí numa mistura dessas escolas que a música saia ganhando, né? Essa que é a grande vantagem.